Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem notícias comentadas sobre a ótica da doutrina espírita, você conhece fatos importantes também do espiritismo, tem indicação de livros e nós encerramos com uma música referente ao tema do nosso Papo Espírita. Então, iniciando, vamos juntos fazer a oração que Jesus nos legou há 2000 anos atrás, que é um modelo mais prático, mais simples, mais eficiente de entrarmos em contato com os bons espíritos para nos ampararem neste Papo Espírita. E assim dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O nosso Papo Espírita de hoje é baseado não em uma, mas em duas notícias a respeito da intolerância religiosa. A primeira diz o seguinte: o Brasil tem um aumento de denúncias de intolerância religiosa. O registro de denúncias feitas ao Disque 100 cresceu sobretudo após 2021, um ano depois do início da pandemia da Covid-19. Vamos entender quais são os grupos perseguidos e o que tem sido feito para combater esses ataques. A intolerância religiosa foi o tema de uma reportagem especial do Fantástico. No domingo, dia 19 de janeiro, pois no dia 21 de janeiro era o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O livre exercício dos cultos religiosos e a liberdade de crença são realidades protegidas pela nossa Constituição. No entanto, casos de desrespeito e ataques no Brasil têm sido cada vez mais frequentes. É o que afirmam os números do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em levantamento feito a pedido do Fantástico. Religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, estão entre as 5 mais seguidas no Brasil, com mais de 1 milhão de adeptos. De acordo com o IBGE, os católicos praticantes são a maioria, 123 milhões de fiéis. Em seguida, vem os evangélicos, com 113 milhões de fiéis. Então, a respeito de denúncias, em 2018, foram registrados 615 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. O número saltou para 1.418 em 2023, um aumento de 140,3%, e o número de violações passou, no mesmo período, de 624 para 2.124, um salto de 240,3%. E entre 2022 e 2023, o aumento das denúncias foi de 64,5%, e o de violações, 80,7%. Em 2023, os registros saltaram. Os estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia são onde existem mais denúncias. Mas vamos ver a outra notícia agora, que nos mostra o que pode ser feito para diminuir a intolerância religiosa. Influenciadoras muçulmanas combatem preconceitos e a intolerância religiosa ao falar sobre o islamismo na web. A melhor maneira de combater a intolerância religiosa é com educação. Desta maneira, a influenciadora muçulmana
Riat Omar, de 26 anos, responde ao ser questionada sobre como combater a intolerância acerca da sua religião. Ela e Mariam Chami, de 32 anos, são conhecidas nas redes sociais por mostrar os costumes do islamismo, suas rotinas e falar abertamente sobre a cultura árabe. Essa é uma das formas que elas encontraram de desmistificar e trazer conhecimento. Talvez você esteja perdido nos termos, mas vou explicar. Muçulmanos e islâmicos são aqueles que seguem o Islã, uma religião monoteísta e que, portanto, acreditam em um Deus único. Outro ponto que é preciso dizer, as pessoas confundem a cultura árabe, que é um conjunto de etnolinguísticos nativos do Oriente Médio e da África Setentrional, originários da Península Arábica, com a religião muçulmana. No entanto, nem todo árabe segue o islamismo. Possivelmente você nunca tenha parado, mesmo por 5 minutos, para pesquisar a respeito da cultura e religião. Na web é possível encontrar os assuntos relacionados por todo canto, seja em sites, até mesmo nas plataformas que tomam por vezes nosso tempo livre, como o TikTok ou Instagram, e você pode encontrar o conteúdo dos influencers. Pois então. Interessante essa maneira como elas desmistificam o Islã e acabam levando um pouco do conhecimento. Mas é importante a gente compreender a origem e a história da religião. A origem da religião é um tema complexo e multifacetado que remonta aos primórdios da humanidade. Acredita-se que as primeiras formas de religião surgiram na pré-história, como tentativa de explicar os fenômenos naturais e dar sentido ao mundo ao redor. Os estudos antropológicos sugerem que o animismo, a crença que os objetos, plantas e animais têm espírito, foi uma das primeiras formas de religião praticada nas comunidades humanas. À medida que as sociedades se desenvolveram, as religiões também se tornaram mais complexas, construindo mitologias, deuses e rituais que refletiam a organização social e as necessidades culturais dos povos. As religiões organizadas, como o hinduísmo, o judaísmo, o zoroastrismo, surgiram em sociedades que haviam desenvolvido sistemas de escrita e estrutura política mais sofisticada, permitindo a codificação e a disseminação das crenças religiosas. Segundo o espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que as primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita, naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema Capela, que há cerca de 30 mil anos vieram encarnar aqui no planeta, os rudimentos da arte gráfica receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Um exemplo, os Vedas, na Índia, contam com mais de 6 mil anos e já nos falam da sabedoria dos sastras, ou seja, dos grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam 2 milênios antes, nas margens do Rio Sagrado da Índia. Vê-se, pois, que a primeira ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce dos seus esforços e as realizações no plano terráqueo. Importante compreender que todas as religiões derivam do hinduísmo, que foi a religião mais antiga que se tem conhecimento. Então,
Claro que, a partir dessas informações, a verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evoluíram numa esfera gradativa do conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida em todo o universo. E no tradicionalismo, de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperando em todos os pontos do globo, então. Os vários povos do mundo traziam suas concepções e suas esperanças. Nós falaremos das grandes coletividades que também floresceram na América do Sul. Então, quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte que se ligava à Atlântida, claro que aqui não é o nosso objetivo estudar essas culturas, estes povos, mas mostrar que, a partir dali, todas as tradições, todas as religiões dos povos têm o quê? Têm uma origem comum. É importante a gente lembrar que as revelações foram gradativas, até porque os povos eram simples. E a humanidade vivia etapas gradativas de conhecimento, então, de tempos em tempos, vinham à Terra os mensageiros de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, para trazer o quê? Para atualizar as religiões. E, infelizmente, a gente percebe que, hoje em dia, as religiões acabaram sendo cristalizadas, paradas no tempo. E no livro A Gênese, a quinta obra lançada por Allan Kardec, no capítulo 4, onde ele estuda o papel da ciência na gênese, ou seja, na formação do planeta, Allan Kardec coloca que a história da origem de quase todos os povos antigos se confundem com as suas religiões. Interessante, né? A religião faz o povo evoluir. De onde, por terem sido religiosos os primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o princípio da humanidade, elas deram sobre a formação o arranjo do universo, explicações em concordância com o estado de conhecimento daquela época. Por isso que já há muito tempo se achava que o Sol era o centro do universo, depois se achou que era a Terra, depois se descobriu que nem o Sol nem a Terra são o centro do universo, mas eles são simplesmente companheiros de viagem nesse universo infinito. E no livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que foi o quarto livro lançado por Allan Kardec, lá Kardec coloca que todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte. Dita a cada um do seu modo, das penas e gozos futuros que resumem a doutrina do céu e do inferno que se encontra em toda parte. É importante a gente compreender que o que nós temos nas religiões cristãs sobre céu e inferno não é nada mais, nada menos do que uma cópia, desculpem, do que a mitologia antiga entendia sobre o céu e o inferno. Vem a doutrina espírita depois, esclarecer um pouco mais que o céu e o inferno são estados da alma e que cada um de nós, quando morrer, vai estar junto com aqueles que pensam e que agem semelhantes a nós. Então, é claro que todas as religiões precisaram, na sua origem, estar em relação com o grau de avanço moral e intelectual dos homens. Por exemplo, o judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta, Moisés, na lei civil, colocou que a mulher que fosse adúltera era para ser morta por apedrejamento. E o homem, não acontecia nada com ele, então. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos coloca aqui, nos esclarece a respeito do objetivo da religião.
O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Por isso que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca que existem 3 categorias de espíritos. Os imperfeitos, que são a base, são os primeiros que foram criados. Os espíritos imperfeitos evoluem, se transformam em bons espíritos. E os bons espíritos evoluem, transformam-se em espíritos puros. Então, quando nós chegarmos à condição de espírito puro, e temos um exemplo desse tipo de espírito que é Jesus, nós vamos compreender melhor Deus. Eu diria até um outro verbo, não compreender, mas perceber melhor é Deus. E Allan Kardec também coloca que toda aquela em que o homem se julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseando os seus princípios. Porque a gente percebe, né? As religiões que acreditam que devem predominar a ferro e fogo sobre outras. Nós tivemos, por exemplo, o exemplo das cruzadas, onde cristãos foram submeter os muçulmanos, levas e levas de pessoas foram morrer às portas de Jerusalém. E até hoje a gente percebe, a intolerância religiosa é o quê? Não é nada mais, nada menos do que a síntese disso aqui, ó. Toda aquela em que o homem se julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Então aqui nós temos o que é? O cerne da intolerância religiosa, que tem que ser combatida através do quê? Como dizem as nossas jovens muçulmanas, combatidas através da educação. E tem 2 entidades que vêm lutando há muito tempo, que é a ciência e a religião. O próprio Allan Kardec nos coloca que está chegando o tempo da aliança da ciência e da religião. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vem Destruir a Lei, ele coloca que a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto, Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julga existir entre essas 2 ordens de ideias provém apenas da observação defeituosa e do excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e também à intolerância. Então, diz Allan Kardec, que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo, ou seja, a lei de amor. Lembra do que o Cristo pediu para nós? Ele veio ao mundo há 2000 anos atrás para o quê? Para nos mostrar a lei de amor e viver a lei de amor. Então, nos deixou o exemplo. Só que de lá para cá, ciência e religião vêm lutando uma com a outra. Então, estão chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desses ensinos tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta o elemento espiritual. E em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como 2 forças que são, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão. Já se lhe não podemos mais opor a irresistível lógica dos fatos. Então, importante a gente compreender que
Ciência e religião não puderam até hoje se entender, porque cada um encara a verdade do seu ponto de vista. É o exemplo da moeda. Quem vê um lado diz que ela tem cara, quem vê o outro diz que ela tem coroa. E a moeda ainda tem no terceiro lado, que é a borda. Mas cada um fica fixado no seu ponto de vista, que a moeda é aquilo, e aí vem a intolerância, a luta entre as religiões. Então, está chegando o momento de quê? De ciência e religião se darem as mãos, para juntas levarem a humanidade à tão sonhada felicidade, que, para nós espíritas, seria a transformação do mundo de provas e expiação, em que nós vivemos hoje, onde impera o mal, em um mundo mais justo, mais feliz, ainda onde existe o mal, mas o bem supera o mal. Vamos analisar. Quantas pessoas boas existem no mundo? A maioria. Só que a maioria é silenciosa. Os bons são silenciosos, os maus, eles vão para frente e querem fazer com que as pessoas sigam seu pensamento, seus ensinamentos. Então, e Allan Kardec teve a clareza de esclarecer que o Espiritismo é religião e também não é religião. Por quê? Primeiro vamos ver a definição do Espiritismo que Kardec nos trouxe. Está lá no livro que é o Espiritismo. Ele diz que o Espiritismo é a ciência, estuda a natureza, a origem e as relações dos espíritos com o mundo corporal. É uma ciência da observação. Porque Kardec, para nos apresentar as suas 5 obras e a Revista Espírita, teve que ir nas sessões mediúnicas, que eram uma coqueluche em Paris, no mundo todo, onde os espíritos se comunicavam, e estudar, perguntar, pesquisar, analisar, para nos lançar primeiro a obra principal da doutrina espírita, que é o fundamento filosófico, a filosofia espírita, através do Livro dos Espíritos. O primeiro Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas e respostas. A terceira edição, 2 anos depois, tem o formato atual com 1.018 perguntas e respostas sobre tudo que nós precisamos saber a respeito de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos, por que a felicidade parece como água que escorre entre nossas mãos. Essas respostas você encontra no Livro dos Espíritos. Depois, a segunda obra de Allan Kardec vem nos tratar do quê? Da parte prática, ou seja, o conhecimento do mundo espiritual era muito pequeno, e ainda é pequeno. Então, Allan Kardec nos traz a segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, que é um guia para a comunicação com os espíritos. Por quê? Aqui na Terra, nós temos cidades, países, a espiritualidade também. Só que aqui na Terra nós temos uma cópia imperfeita. Então, lendo, estudando o Livro dos Médiuns, nós temos um guia. É como se fosse um guia de viagem para conhecer a espiritualidade. Depois, Allan Kardec, na terceira obra, nos trouxe o quê? Nos reviveu a moral de Jesus. Porque à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram mudando. As passagens evangélicas. Por exemplo, tem uma passagem que diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí o que aconteceu? O pessoal achou que Jesus mandava ir para a guerra. Aí veio as cruzadas, as lutas contra os protestantes, e perseguição de outros segmentos religiosos, principalmente do judaísmo. Veio a Inquisição, que é uma mancha negra na história da humanidade. Por quê? Porque não compreenderam que quando Jesus eu vim trazer a espada não era para lutar contra os outros, a espada é para cortar em nós mesmos. Nós não temos vícios e defeitos? Temos. Então, a espada que Jesus veio trazer é para a gente usar contra os vícios e defeitos, transformando o homem velho em homem novo, um homem que consegue
colocar em prática os dois ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus e amar o próximo. Perceberam a diferença de interpretação e o quanto mal trouxe essa interpretação errônea das palavras de Jesus? Então, e foi necessário Allan Kardec reviver os ensinamentos do Mestre Jesus através do quê? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, na quarta obra, Allan Kardec nos apresenta o quê? A justiça divina. A gente sempre acha que Deus é injusto, não é? Dá a riqueza para uns, a pobreza para outros, uma doença degenerativa para um, para outro. A gente pensa que, olha, Deus não é um pai. Deus é um padrasto? Não. Deus não é um padrasto. Deus é um pai que nos dá tantas oportunidades quanto nós necessitamos para nos readequar perante a lei. Através do quê? Um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, a partir da compreensão da reencarnação, a gente consegue compreender a justiça divina. E Allan Kardec ali nos esclarece a respeito do céu, do inferno, do purgatório. E, na segunda parte, nos traz o quê? Depoimentos de espíritos que já desencarnaram. Espíritos bons, mais ou menos, maus, espíritos felizes, espíritos infelizes, suicidas, assassinos. Todos eles vêm trazer o seu depoimento e mostrar onde eles estão e como eles estão na espiritualidade. E aí, finalmente, na quinta obra, Allan Kardec nos traz a Gênese, onde ele traz a explicação espírita sobre o universo, a formação do universo, mas tem uma parte extremamente importante. Na segunda parte da Gênese, onde Allan Kardec analisa os milagres de Jesus. Eu vou dizer milagres entre aspas, porque Jesus não fez milagres, não. Jesus, sendo um espírito puro, detendo conhecimento muito superior ao nosso, ele utilizava as energias para curar. Um exemplo. Você, quando vai na casa espírita, não fica esperando para tomar um passe que vai ajudar a refazer suas energias? Pois é, Jesus fazia isso, porque detinha um poder acima da humanidade. E então, Allan Kardec nos apresenta, já que o Espiritismo é uma ciência, que estuda a origem, destinos dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, ele diz que o Espiritismo é uma religião e também não é uma religião. Ele diz que o Espiritismo não é uma religião como as religiões tradicionais. Porque a definição de religião que Allan Kardec nos traz é a seguinte: é o laço estabelecido, o laço moral que une as criaturas. Isso é a definição de religião segundo Allan Kardec. E o que significa esse laço moral? São as coisas que nós temos em comum, como os pensamentos, os bons pensamentos, as nossas aspirações, e a gente compreende que o homem é um ser espiritual, não um ser material. Então, perguntaram a Allan Kardec se o espiritismo é uma religião? Ele coloca, não é uma religião como as religiões tradicionais. Nós não temos párocos, pastores, não. O espiritismo é o quê? É algo que a gente estuda para nos tornar melhor, para fazer a nossa evolução. E ele coloca que o espiritismo também é religião, porque a finalidade da religião, o que é? É aproximar o homem de Deus. É o laço que existe entre nós para nos melhorarmos e seguirmos em frente. Então, importante a gente compreender isso, que o espiritismo não tem nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocabulário. E não podia enfeitar-se com o título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocar. Então, por isso que Kardec definiu o espiritismo como uma doutrina filosófica e moral. Vamos agora para conhecer
alguns fatos importantes que aconteceram na história do Espiritismo. No dia 2 de fevereiro de 1841, nasce em Buffalo, nos Estados Unidos, o médium Harry Davenport. Médium famoso na época. Por quê? Quando começaram as comunicações, o fenômeno das mesas girantes, havia a necessidade de médiums para que o fenômeno acontecesse. E, principalmente, havia necessidade de médiums desses feitos físicos para que os espíritos pudessem se materializar e ser estudados pelos cientistas. Aqui no Brasil, nós vamos ver depois, tivemos um médium bastante conhecido sobre isso. No dia 1º de fevereiro de 1856, nasce em Resende, Rio de Janeiro, a professora Anália Franco, criadora de várias instituições educativas e de assistência social. E na época em que não havia assistência social do governo, quem fazia assistência social era o quê? Eram as casas espíritas. E no dia 1º de fevereiro de 1905, nasce aquele que eu falei, Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, na cidade de Pacatuba, no Ceará. Ele foi médium de efeitos físicos, notabilizando-se pelas materializações luminosas, ou seja, ele fornecia, através da sua mediunidade, através daquilo que nós chamamos do seu ectoplasma, os espíritos se materializavam e eram fotografados, eram tocados pelas pessoas, confirmando o quê? A imortalidade do espírito. No dia 13 de fevereiro, é lançada em São Paulo a campanha Alta de Souza, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Essa campanha se destinava a arrecadar alimentos para distribuir àqueles mais necessitados. No dia 4 de fevereiro de 1876, o pesquisador Butterhoff, da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, publica no jornal The Spiritualist artigos sobre a médium Kate Fox, com observações muito convincentes. Kate Fox era uma das irmãs Fox e foi estudada por ele para confirmar, porque o ponto zero da comunicação dos espíritos na era moderna, podemos dizer assim, que é sempre se comunicar à comunidade através dos feiticeiros, através dos sacerdotes, nos templos. O homem sempre esteve em contato com os espíritos, só que chegou o momento em que a comunicação com os espíritos tinha que vir a público. Então, foi na noite de 30 para 31 de março de 1858, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, as meninas Fox, entre elas Kate, entraram em contato com o espírito de um viajante. Antigamente tinha um caixeiro viajante, né? Que havia sido assassinado naquela casa, que era tida como assombrada, e estabeleceram a comunicação através das pancadas. A partir dali, a comunicação com os espíritos se estendeu por todo o mundo, chegando à França, onde Allan Kardec faz as suas pesquisas e depois nos traz o espiritismo. Em 5 de fevereiro de 1876, em Manchester, na Inglaterra, são apresentadas moldagens em parafina de mãos e pés do espírito materializado por intermédio do médium William Owsley. Então, aqui nós percebemos que, no início do espiritismo, houve a necessidade da mediunidade de efeitos físicos, das materializações, para quê? Para que fosse confirmada a existência e a sobrevivência do espírito. Uma notícia interessante. No dia 6 de fevereiro, ou seja, alguns dias atrás, desculpem a interrupção do celular. No dia 6 de fevereiro de 1832, realiza-se o casamento de Allan Kardec com a professora Amélie Gabrielle Baudet, que podemos dizer que foi sua colaboradora muito eficaz
na consecução do seu trabalho de codificação da doutrina espírita. Ela foi, além de secretária, foi quem esteve sempre junto com ele. O que mais que nós temos aqui? No dia 15 de fevereiro de 1926, desencarna Gabriel Delany, escritor espírita que tem uns livros extremamente importantes que deveriam ser lidos por nós. Por exemplo, eu vou indicar alguns. Alma Imortal, Espiritismo perante a Ciência, a Evolução Anímica, o Fenômeno Espírita e a Reencarnação. Foi cientista que se debruçou nos fatos espíritas e foi pesquisar na história da humanidade estes fenômenos e nos trazer a prova de que o espiritismo, ou seja, a comunicação com os espíritos, sempre esteve presente na história da humanidade. Vamos agora à indicação de livros. Um dos livros que eu indico é o livro intitulado Religião dos Espíritos, autoria de Chico Xavier como médium do Espírito Emmanuel, que respondeu a perguntas a respeito do aspecto religioso da doutrina espírita. Nós temos também Religião Pessoal, de Carlos Adenauer. Pois é, o ser humano de hoje, mesmo depois de milênios de evolução, ainda se assemelha ao primitivo, pois cambaleia em direção a Deus, diz Carlos Adenauer, tateando no escuro as próprias fantasias religiosas. Então, para a gente compreender aí a nossa comunicação com Deus. Tem um livro também, Religião, de Carlos Embassaí, é autor espírita, não é psicografado. Ele também nos traz seu conhecimento, suas pesquisas a respeito da religião durante a história da humanidade. E temos também um livro, mais um livro psicografado, intitulado Emmanuel, Dissertações Mediúnicas sobre Importantes Questões que Preocupam a Humanidade. É do Espírito Emmanuel. Diz Chico Xavier que muitas vezes foi levado por Emmanuel ao passado para que pudesse compreender os fatos que aconteceram e Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nos traz a visão dos espíritos da história do mundo e também das religiões. Caro amigo e seguidor, encerrando, eu vou convidar você para fazermos a oração que Jesus nos legou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, e depois convido vocês para acompanharem uma música a respeito do tema do nosso Papo Espírita de hoje. Então, agradecidos pela oportunidade de compreensão, de conhecimento, oportunidade de percebermos melhor que a intolerância religiosa não leva a nada e que todos nós devemos ser mais tolerantes, não só na religião, mas também em toda a nossa vida. Nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas na medida em que perdoamos aqueles que nos devem e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. A todos, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e com a música sobre o nosso Papo Espírita. O Espiritismo é amor em ação, fraternidade, paz e união. Não culto nem um dogma seguir, mas uma luz que nos ajuda a evoluir. Onde dois ou três se encontrarem, com um só coração a vibrar,
a comunhão em pensamento será o próprio Cristo nos guia. Um laço de alma, de fé e carinho, uma verdade que não anda sozinha, ensinando a todos um dia para alcançar a caridade que nos faz voar. Onde dois ou três se encontrarem, com um só coração a vibrar, a comunhão em pensamento será o próprio Cristo nos guia. Um laço de alma, de fé e carinho, uma verdade que não anda sozinha, ensinando a todos um dia para alcançar a caridade que nos faz voar. Onde dois ou três se encontrarem, com um só coração a vibrar, a comunhão em pensamento será o próprio Cristo nos guia. Não há tempos nem rituais a seguir, mas a força no amor, na intenção de servir. Cada pensamento, uma prece em ação, conectando céus e terra em união. A fé que não precisa de altar, somos luz e caminho, prontos para amar. Na caridade a resposta se faz. O Espiritismo é viver em paz. O Espiritismo é viver em paz.